É tão legal ter uma casa, né? Um lugar super confortável para morar, para se divertir com a família, não é? Sim. E tem muitas pessoas que não sabem que é possível utilizar uma estratégia com a ajuda do consórcio para adquirir esse imóvel totalmente sem juros. Olá, bem-vindos ao canal A Especialista em Consórcio. Meu nome é Maíra Nogueira, essa é a Kelly que está aqui comigo fazendo essa série de vídeos. Hoje é o 5º vídeo da série que é para você bancário que quer aprender a vender mais consórcio. Vamos lá? Má, conta pra gente quais são as modalidades que temos no consórcio imobiliário. São tantas que eu vou ter que analisar se eu vou dar conta do recado aqui de lembrar de todas, mas vamos aos poucos, Vai, né? sim. Tem o consórcio do imóvel novo, ou seja, pode ser um imóvel que acabou de entregar. Tem o consórcio do imóvel em construção, que ele pode utilizar para fazer a quitação no ato da entrega das chaves. E dependendo da administradora da empresa, tem algumas que deixam até utilizar o fluxo como lance. Legal. Tem a questão de terreno, construção, tem a quitação de financiamento. Nossa, tudo isso? Tem tudo isso? Olha só. Tem empresas, Kelly, que até deixam você comprar imóvel no exterior, dando outro imóvel aqui como garantia. Então, Bacana. opções pro consorciado adquirir um imóvel que não faltam. Olha só, e nem todos os bancários sabem disso. É por isso que é importante você entender realmente quais são as modalidades que possa atender o seu cliente da melhor forma. Má, quais são as taxas que podem estar inclusas dentro do consórcio? No consórcio contém a taxa de administração, que ela é muito mais barata que os juros, só que o consorciado tem que se atentar no seguinte: diferente dos juros, que quanto menor o prazo, mais barato fica, o consórcio não. Por a taxa ser uma taxa de administração praticamente ele fixa, conforme eu diminuo o prazo e a taxa fica mais ou menos parecida, eu vou encarecendo o meu custo anual. Então o consórcio faz mais sentido você fazer a médio e longo prazo em relação a prazo para pagamento, não necessariamente contemplação. O fundo de reserva, que serve para garantir a entrega de no mínimo um bem, caso tenha inadimplências dentro do plano, e também para cobrir casos de inadimplência. Ah, a pessoa atrasou a parcela, puxa, teve um carro ali que teve algum tipo de detalhe, exatamente. Esse valor no término do plano é rateado e ressarcido para os consorciados ativos e também pode conter na parcela um seguro de vida. E aí a cobertura da pólice pode variar de banco para banco, de administradora para administradora. Tem os bancários, tem 3 perfis que eu costumo dizer, que os bancários costumam ter dúvidas. Ah, é perfil de consórcio, não é? Por exemplo, cliente que paga aluguel, tem perfil para consórcio? Depende do bolso. Se o cliente paga aluguel e consegue conciliar uma prestação, tem super perfil para consórcio. E faz mais sentido ele contratar um consórcio até do que financiar. Porque tem cliente que fala assim para mim: Maíra, eu quero sair logo do aluguel e chamar o imóvel de meu, porque eu não aguento rasgar dinheiro. E aí, ele tem aprovação em alguns casos para 360 meses no financiamento imobiliário e quando você vai calcular só os juros que ele vai pagar, vai corresponder a 200 meses de aluguel. Então, às vezes, valeria muito mais a pena ele contratar um consórcio e ainda que se programasse por 2, 3, 5 anos que seja, seriam 5 anos de aluguel conciliando com o consórcio para quitar o imóvel dele em menos de 10 anos depois de passados 5 anos. Já, se ele fizesse o financiamento, ele já chamaria o imóvel de seu, que não é, porque tem que quitar para ser seu, tem que realmente, de fato, estar tudo resolvido. E aí tem um outro detalhe, 200 meses ele pagaria de aluguel para ele falar já que o imóvel era dele. Então, e na realidade, por conta dos juros, eleva muito mais o custo do que ele aguardar um pouquinho se programando por consórcio. Agora, o cliente que não consegue conciliar, não tem perfil para consórcio. E você tocou no assunto financiamento. Como o bancário ele tem a possibilidade de oferecer um produto ou outro, quando considerar que um cliente é perfil para consórcio e não para financiamento? Vou dar o exemplo aqui da pessoa que paga aluguel, tem uma entrada, não consegue conciliar a parcela. Nesse caso, é muito mais atrativo um financiamento para ele, ainda que ele vai pagar muito mais caro. Porque se ele não pode conciliar uma parcela, significa que ele não está conseguindo guardar também dinheiro. Senão, ele conseguiria pagar um consórcio. Nesse caso, ele migrar direto para um financiamento vai fazer mais sentido. E, de repente, se ele conseguir a médio e longo prazo, ir antecipando aquele financiamento. Agora, o cliente que tem uma entrada, consegue conciliar a parcela, ele pode fazer aquela oferta daquela entrada como lance e abreviar o recebimento do bem no consórcio.
Na maioria dos prazos que são aprovados, falando da pirâmide social, a grande maioria tem aprovação do financiamento em 360 meses. Então, nesses casos, em todos os casos, o consórcio vai ficar mais barato. O que tem que analisar são nos prazos muito curtos do financiamento. Porque naquele caso, como a contribuição é muito maior, ou seja, ele vai depositar muito mais para o financiamento do que para o consórcio, é claro que vai sair mais barato. Aí a continha que ele tem que fazer é diferente. Se eu não pagasse tudo isso de parcela no financiamento a curto prazo e eu aplicasse e contratasse um consórcio, será que faria mais sentido? Tem que fazer essa conta também. E aquele cliente que compra tudo à vista, a gente recomenda o consórcio ou não para esse perfil de cliente? Depende do que esse cliente acredita. Porque, por exemplo, se ele tiver uma boa aplicação que paga mais do que a taxa de administração, ou seja, o rendimento é maior do que o que ele paga de taxa, pode fazer muito mais sentido ele deixar parte do recurso aplicado e a outra parte ele dá de lance no consórcio e compra o imóvel do mesmo jeito. Então ele vai alavancar o patrimônio dele de forma mais rápida. Uma outra situação também, que eu tenho vários clientes que fazem isso, é ao invés de comprar um imóvel, compra dois. Um para a pessoa morar, se de repente ele não tem o primeiro imóvel, e o outro ele pode locar. Então ele coloca alguém para pagar aquela parcela do consórcio. Sim, e eu vejo que na situação hoje, com a baixa da Selic, é difícil um investimento que esteja pagando tão bem quanto um investimento, por exemplo, de consórcio. Então, para cliente que tem investimento, compensa migrar, pegar aquele valor, vamos imaginar que o cliente tem lá 50 mil reais aplicado na poupança. É válido ele pegar aquele valor para dar de lance e comprar um imóvel? É aconselhável? Ele tem que fazer conta, porque por mais que a Selic esteja baixa, existem outros tipos de investimento, mas que tem risco, que podem pagar mais. E tem todo tipo de perfil, né? De repente tem algum cliente que acabou caindo nesse vídeo que era para bancário e tá falando assim, mas eu não gosto de risco, então faz mais sentido. Por quê? O consórcio contemplado, ele rende sobre o montante e uma taxa próxima à Selic. Então, se eu tenho 50 mil aplicado, por exemplo, que rende Selic, e eu tenho um consórcio de 200 e eu consigo pegar esse valor e ofertar de lance, meu rendimento vai ser sobre 200. Então, vai ter uma rentabilidade maior. Agora, nesse caso, ele está pagando taxa de administração, porque ele está tendo um rendimento de um dinheiro que ainda não é dele. Então, novamente, é o que eu falo, fazer contas, porque nenhum produto vai ser bom para todo mundo e nenhum produto vai ser mal para todo mundo. Vai de acordo com o perfil do cliente que está contratando. E eu espero que você tenha gostado dessa série de 5 vídeos feita especialmente para você que é bancário e quer aprender a vender mais. Você que é vendedor de consórcio, me acompanha aqui. Obrigada pela sua audiência. Quero fazer um agradecimento muito especial para você. Obrigada pelo seu tempo. Parabéns por esse trabalho que você está fazendo. Gente, aproveita e se inscreve no canal da Kelly para acompanhar também os conteúdos que lá, além de dicas para consórcio, tem sobre vários outros produtos e é um trabalho muito legal. Vender é igual em todo tipo de produto, você só vai adaptando algum tipo de objeção e essas coisas, né? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar com aquele amigo que é bancário, é vendedor de consórcio e quer aprender a vender mais. Valeu, consórcio!